Igreja e política. A fé não se corrompe. Você já parou para pensar na importância de manter a fé em Jesus Cristo acima de qualquer ideologia política? No vídeo de hoje, vamos explorar como a igreja deve permanecer firme na verdade do Evangelho, sem se deixar corromper pelas agendas que buscam desviar o nosso foco de Deus. Este tema é fundamental para todos os cristãos que desejam seguir os ensinamentos de Cristo de maneira íntegra e verdadeira. Se você se preocupa com a pureza da fé e com o impacto das ideologias no cristianismo, este vídeo é para você. Vamos mergulhar nas Escrituras, analisar passagens bíblicas essenciais e refletir sobre como a igreja pode resistir às influências externas que tentam afastá-la do seu verdadeiro propósito. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal FB Olhando para Cristo, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Seu apoio é fundamental para que continuemos espalhando a palavra de Deus. E ao final, deixe um comentário com a sua opinião sobre o tema. Vamos juntos fortalecer nossa fé e caminhar na luz do Senhor. A Igreja de Cristo tem um chamado sagrado para ser a luz do mundo e o sal da terra, como nos ensinou Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Este versículo destaca a responsabilidade da Igreja de preservar a verdade e manter a pureza da doutrina, sem se corromper pelas ideologias e pautas políticas que muitas vezes desviam do verdadeiro propósito do Evangelho. Nos dias atuais, vemos uma crescente tentativa de aliar a fé cristã a ideologias políticas, muitas vezes com o intuito de manipular as massas, doutriná-las ou usá-las como instrumento de poder. Essas ideologias, embora possam parecer nobres à primeira vista, muitas vezes contradizem os ensinamentos de Cristo e buscam apenas o benefício próprio, ignorando os valores fundamentais da fé. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma reflexão bíblica. A famosa passagem de Mateus capítulo 22, versículo 21, onde Jesus diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, é frequentemente usada para justificar a participação da igreja em questões políticas. No entanto, ao examinar essa passagem em seu contexto completo, vemos que Jesus estava respondendo a uma armadilha preparada pelos fariseus, que buscavam acusá-lo de incitar o povo contra o governo romano. Com essa resposta, Jesus deixou claro que, embora devamos respeitar as autoridades governamentais, a devoção e a obediência a Deus devem sempre prevalecer. Jesus também deixou claro que o seu reino não era deste mundo. Em João capítulo 18, versículo 36, ele afirma: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Os discípulos de Jesus, no início, esperavam que ele fosse um líder político que libertaria o povo de Israel do domínio romano. No entanto, Jesus sempre destacou que o seu propósito era muito maior e transcendente, focado na salvação espiritual e não em conquistas terrenas. A perseguição ao Evangelho, um chamado à fidelidade. Desde os primeiros dias do cristianismo, a igreja enfrentou perseguições por se recusar a se dobrar às normas e leis que iam contra os princípios de Deus. Em Atos dos Apóstolos, Lucas narra como os primeiros cristãos foram perseguidos pelo Império Romano por se recusarem a adorar os deuses pagãos e por proclamarem Jesus como o único Senhor. Essa perseguição foi uma constante ao longo da história, como visto durante a Idade Média, quando os protestantes foram severamente perseguidos pela Igreja Católica, que à época exercia grande poder tanto religioso quanto político. Esses exemplos históricos servem como um lembrete de que a Igreja deve sempre manter-se firme na verdade do Evangelho, mesmo diante de pressões externas. A perseguição, embora dolorosa, purifica a fé e fortalece a igreja, pois, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. O cuidado com os necessitados, o verdadeiro chamado da igreja. A Bíblia é clara ao nos ensinar sobre a responsabilidade de cuidar dos mais vulneráveis.
Em Tiago capítulo 1, versículo 27, lemos: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Este versículo nos lembra que a verdadeira prática religiosa envolve ações concretas de amor e justiça, cuidando daqueles que realmente precisam, como órfãos, viúvas e outros marginalizados da sociedade. Nos dias de hoje, porém, vemos muitos grupos minoritários sendo explorados por interesses políticos, utilizados como bandeiras para angariar votos, enquanto outros grupos igualmente vulneráveis, como as pessoas com deficiência, são frequentemente esquecidos. Essa exploração é um claro desvio do verdadeiro chamado da Igreja, que é servir a todos sem distinção, colocando as necessidades dos outros acima de interesses pessoais ou políticos. Os valores da família e a distância da politização. A família, segundo a Bíblia, é uma instituição sagrada estabelecida por Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, lemos: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Este versículo destaca a importância do amor e do sacrifício dentro da família, valores que estão sendo cada vez mais distorcidos em nossa sociedade contemporânea. Infelizmente, os valores familiares têm sido usados como ferramentas políticas, confundindo muitos cristãos. Em vez de ver a família como reflexo do amor de Cristo pela Igreja, alguns têm se deixado levar por ideologias que buscam manipular esses valores para obter poder. Isso leva a uma distorção do propósito da Igreja, que deveria estar focada em levar o Evangelho a todos, independentemente de questões políticas. Conclusão: permanecendo firmes na fé. Diante de tudo isso, é crucial que a Igreja permaneça firme na fé e não se deixe corromper pelas ideologias políticas. Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo, e essa luz deve brilhar independentemente das circunstâncias. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a Igreja deve focar em viver e pregar o Evangelho puro e simples de Cristo, sem se deixar influenciar por agendas políticas que possam desviar o seu verdadeiro propósito. A nossa missão é clara: servir a Deus e ao próximo com amor, justiça e integridade, mantendo sempre a fé inabalável nos ensinamentos de Cristo, que são eternos e imutáveis. Que possamos, com humildade e sabedoria, discernir os tempos em que vivemos e permanecer firmes no caminho que Jesus nos deixou, sabendo que o seu reino não é deste mundo, mas está acima de qualquer ideologia ou poder terreno.